A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e este é o programa Evangelho em Foco. E você está aqui para, junto, ouvirmos a palavra de Deus. E eu quero desafiar você a compartilhar essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Por favor, seja um missionário virtual, compartilhe aí nas suas redes sociais, lá nos seus grupos do WhatsApp, o grupo do WhatsApp da sua empresa, de trabalho, enfim, compartilhe, nos ajude para que nós possamos pregar o Evangelho e esse Evangelho seja levado e mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Nós estamos tratando aqui nessa série sobre o Sermão do Monte, o sermão pregado pelo Senhor Jesus. E o tema desse sermão é o Reino dos Céus. Jesus fala sobre o seu reino. Ele é o rei que veio e trouxe consigo o reino. João Batista já pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando ele falava disso, ele apontava para Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você faz parte desse reino? Você é um cidadão do reino dos céus? Será que você saberia me dizer quais são as características das pessoas que fazem parte do reino dos céus? É sobre isso que nós estamos tratando nessa série. Meu desafio para você é que você compartilhe o link deste vídeo, desta pregação, dessa mensagem. Seja o nosso missionário virtual, para que mais pessoas sejam alcançada essa palavra, mais pessoas sejam impactadas pela pregação do Evangelho. Então, o meu desafio para você é esse. Pega aí a sua Bíblia e nós vamos então abrir a palavra de Deus e nós vamos ouvir o que Jesus tem mais nos ensinar sobre o Sermão do Monte. Nós vamos para a vinheta e nós já voltamos. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós estamos de volta. Pegou a sua Bíblia? Abre aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, no verso 4. Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós estamos vendo sobre esse Sermão do Monte. Nós estamos vendo que Jesus fala aqui sobre o reino dos céus. E no reino dos céus, ele começa a falar deste reino, falando dos cidadãos do reino dos céus, falando das pessoas que entraram no reino dos céus. E ele fala das características dessas pessoas, falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são características dos cidadãos que fazem parte do reino de Deus. Não é que você precisa ter essas características para poder entrar no reino, não. Aqueles que já entraram no reino, eles têm essas características. Porque aquele que ouve o Evangelho, aquele que crê em Jesus, acontece uma transformação na sua natureza. Nós nascemos com a natureza caída de Adão, mas quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus e cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado a nós como um selo. O Espírito Santo vem sobre nós, o Espírito Santo passa a morar em nós. E uma das atuações do Espírito Santo em nós é que ele começa a criar uma nova natureza na nossa vida. A natureza de Cristo é criada. E nessa nova natureza, nós adquirimos novas qualidades, novas virtudes ou novas capacidades. Nós então passamos a termos uma nova vida. Então, por causa disso, Jesus diz que
o cidadão do reino dos céus, ele vai ter algumas características que é produzida pelo Espírito Santo nessa nova vida, nessa nova natureza. E nós vimos aqui semana passada. A primeira dessas características é que essas pessoas que entraram no reino, essas pessoas que creram em Jesus, elas são humildes de espírito. Você é uma pessoa humilde de espírito? O que é ser humilde de espírito? Semana passada, volta lá no vídeo anterior da semana passada e você vai ver o que é isso. Humilde de espírito é aqueles que se apresentam diante de Deus com suas mãos vazias. Aqueles que admitem que nada são, nada têm, nada podem. Eles são espiritualmente pobres. Eles são espiritualmente dependentes de Deus. Isso é ser humilde de espírito. E hoje, Jesus vai falar conosco da segunda característica daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Eles são aqueles que choram. Por que eles choram? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Por que essas pessoas choram? Por que eles estão chorando? O que acontece quando uma pessoa tem tamanha compreensão da sua miséria e da sua carência espiritual diante de Deus? Ela chora. Perceba que as bem-aventuranças, elas estão conectadas. Elas estão colocadas em uma ordem que é muito lógica. Primeiro, quando eu ouço o Evangelho, eu sou impactado por uma realidade. Eu sou espiritualmente pobre diante de Deus. Diante dessa realidade, eu choro. Diante dessa realidade, o meu coração é quebrantado. Diante dessa realidade, eu sou constrangido. Então eu sou levado às lágrimas, ao choro. É isso que Jesus está dizendo. Então essa segunda bem-aventurança está ligada à primeira. Então, esse choro que Jesus está trazendo aqui, a gente precisa entender. Esse choro que Jesus se refere aqui, não é o choro da dor, não é o choro da tristeza, não é o choro do luto, não é o choro da tribulação da vida. Esse choro que Jesus está dizendo aqui não é um choro causado pelas aflições dessa vida. Embora a Bíblia garanta que exista consolo para todos esses tipos de choro, para todas essas tristezas. Mas essas tristezas da vida não fazem de ninguém por si só um cidadão do reino dos céus. E Jesus está falando que os cidadãos do reino são aqueles que choram. Mas não é esse tipo de choro que ele se refere aqui. E sim o choro pelo pecado. E sim o choro pela condição do homem em si. O choro da qual Jesus fala aqui é o choro do arrependimento. O homem ouviu o Evangelho, a pessoa ouviu o Evangelho de Jesus. O Espírito Santo mostrou para ela que ela é espiritualmente pobre. Ela confessou isso, ela se apresenta diante de Deus com as suas mãos vazias. E diante dessa realidade ela chora. Ela se arrepende de quem é, ela se arrepende da sua condição espiritual diante de Deus. Ela é levada ao choro. Há uma tristeza diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que existe dois tipos de tristeza. Uma tristeza que vem do mundo e essa é para a morte. E uma tristeza que provém de Deus, que é para a salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chorou de arrependimento? Você já chorou se arrependendo de quem você é de verdade? Você já chorou diante de Deus por causa dos seus pecados? Você já chorou diante de Deus por causa da sua miséria espiritual? Você já entrou para o seu quarto e chorou diante de Deus por causa da sua condição difícil? Se você já fez isso, isso significa que você tem a evidência de que você entrou no reino dos céus, de que você faz parte do reino de Jesus. Você já chorou e se lamentou como Pedro ao negar Jesus, ao ouvir o galo cantar, onde ele sai e chora amargamente. É aquele tipo de choro. Bem-aventurado aqueles que choram como Pedro chorou diante do seu pecado, diante da sua falha, diante da sua falta, diante da sua condição. Pedro chora não é porque ele negou Jesus. Pedro chora porque ali naquele momento ficou claro quem ele verdadeiramente era.
Você já teve esse tipo de atitude? Se você já teve esse tipo de atitude, bem-aventurado é. Muito bem. Quando o Espírito Santo mostra a alguém a sua real condição de miséria espiritual diante de Deus, este homem, esta mulher é levado ao choro. Quando Isaías viu o Senhor assentado em alto e sublime trono, ele chorou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante da revelação da graça de Deus, da glória de Deus, Isaías chorou copiosamente. Diante da glória do Evangelho de Jesus, do amor de Cristo demonstrados por nós na cruz do Calvário, nós somos levados ao choro. Isso significa que nós fazemos parte do reino de Deus. Quando o Espírito Santo revela ao pecador que o homem é sem Cristo, e essa é a sua reação natural, como o homem é representado por Paulo em Romanos 7,24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim reagem com choro aqueles que são alcançados pela graça salvadora de Deus. Eles lamentam, eles choram a sua condição de miséria diante de Deus. Eles choram a sua capacidade de salvar a si mesmos. Eles choram a sua indignidade diante de Deus, do Deus 3 vezes santo. Eles choram, pois não há nada que possam fazer para mudar a sua história, se Deus não interferir nela. Essa é a condição diante daquilo que o Espírito Santo mostra. Aqueles que entraram no reino de Deus, aqueles que são alcançados pelo Evangelho, aqueles que são chamados à salvação, eles choram. Eles choram. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado John Bunyan. Ele foi um puritano. Esse homem foi um ladrão. Esse homem, antes de conhecer a Cristo, era um homem perverso, era um homem mau. Mas a sua biografia diz que quando ele conhece Jesus, quando ele conhece o Evangelho, quando ele é alcançado pela graça de Deus, esse homem foi tomado de tamanha tristeza, que por cerca de 1 ano e meio esse homem ficou doente, de tamanha tristeza que o seu coração foi tomado. Diante da glória de Deus, diante do amor, diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a miséria dele ficou clarificada. Diante do Evangelho de Jesus, a sua miséria espiritual ficou clarificada e esse homem foi tomado de uma tristeza profunda. É esse tipo de choro que Jesus está falando. Você está chorando pelos seus pecados? Você está chorando pela sua condição de pecador? Você está chorando pela sua condição de pecado? Jesus diz: bem-aventurado. Este é um homem verdadeiramente feliz. Esta é uma mulher verdadeiramente feliz. Quando você encara a sua miséria, isso te leva ao choro do arrependimento, às lágrimas, à tristeza. Jesus diz: feliz é você, fique tranquilo, você será consolado. Percebam, meus amados irmãos, que antes da certeza da salvação, precisa existir uma certeza da condenação. Antes da convicção, antes que venha a conversão, precisa existir uma convicção de pecado. Isso produz choro. É necessário um verdadeiro senso de pecaminosidade e miséria antes da alegria da salvação. Esse é o processo de quem entrou no reino. Esse é o processo de quem entrou no reino. Olha para Zaqueu. Quando Jesus vai pousar na sua casa, depois da refeição, aquela refeição foi terrível para Zaqueu. Como um Deus santo pode demonstrar tamanha graça a um homem tão pecador? Essa era a dúvida de Zaqueu naquele jantar. Aquele jantar não foi um jantar de alegria para Zaqueu, foi um jantar de tristeza.
O seu coração foi tomado de tristeza por quem ele era, da sua indignidade, a ponto dele se levantar e dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado de alguém, se eu tenho cobrado propina de alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Coração arrependido. E Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa. Perceba, antes da salvação precisa haver uma convicção de pecado. Antes da alegria da salvação precisa haver um choro pelo pecado. Aqueles que entram no reino dos céus, aqueles que fazem parte do reino dos céus, aqueles que são cidadãos do reino dos céus, são aqueles que passaram por um tempo de choro, são aqueles que experimentaram um tempo de profundo quebrantamento e arrependimento diante de Deus. Veja como Jesus vai na contramão deste mundo. Este mundo diz que você não pode chorar. Esse mundo diz que você precisa eliminar o choro da sua vida. Este mundo diz que você precisa fazer de tudo para evitar o choro. Trabalhe, conquiste, tenha prazer, beba, use drogas, se prostitui, mas não chore. Este mundo diz que somente os fracos, os derrotados, eles choram. Isso tudo é uma grande ilusão, pois essa falta de choro pelo pecado apenas demonstra a dureza do coração do homem, a sua rebeldia e a sua insensibilidade. Todo homem sem Cristo se sentirá um miserável no fim, pois não há consolo para a sua tristeza fora de Cristo. Não existe bem-aventurança sem Deus, não existe alegria no Espírito sem Cristo. O mundo diz: felizes aqueles que não choram, felizes os endurecidos, felizes aqueles que não se curvam, aqueles que são independentes. Isso não é ser feliz, isso é ser insensível. E insensibilidade é uma característica de quem está morto, e esta é a condição do homem sem Cristo, morto, insensível em seus delitos e pecados. Mas quando o Espírito Santo fere o coração do homem, o seu orgulho com o Evangelho, os seus olhos então são abertos e seu pecado é exposto à luz das Escrituras. Então ele chora copiosamente, ele lamenta a sua condição diante de Deus. Este é o momento em que a pessoa está prestes a passar pelo novo nascimento. Lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco, a Bíblia diz que ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Paulo não está simplesmente jejuando. Paulo está em profundo quebrantamento, em profundo desespero. Ele teve um encontro com Cristo. Ele entendeu que precisava rever toda a sua vida, toda a sua teologia. É a partir dali que ele chega a uma conclusão, que ele vai fazer uma confissão para o resto da sua vida. Ele vai dizer: eu fui blasfemo, eu sou o pior dos pecadores, eu persegui a igreja de Cristo, eu persegui o próprio Jesus. Imagine você o coração de Paulo em desespero e choro. Quando ele parava para pensar em Estevão, que ele segurou as roupas daqueles que iriam apedrejar, que apedrejaram Estevão, e ele concordou com a morte de Estevão. Um homem santo, íntegro. Imagina o desespero de Paulo diante dos seus pecados. E aqui eu quero lhe fazer uma reflexão. Se este homem, que é um herói da fé, um gigante da fé, chorou, e você? E eu? Diante dos pecados dele, ele chora. Todo aquele que faz parte do reino dos céus, todo aquele que entrou no reino dos céus, chora. Quando o Espírito Santo vem, fere o nosso coração, os nossos olhos são abertos e nós choramos.
Porém, nesta bem-aventurança existe um outro ponto que eu gostaria de abordar. Até aqui nós vimos da condição, do choro que passa daquele que entrou no reino. Ou seja, antes da salvação vir sobre o pecador, ele passa pela convicção de seu pecado e chora. Mas esse choro não acaba ali. Esse choro não acaba no momento da conversão, do novo nascimento. Esse choro segue a vida inteira. Jesus não disse bem-aventurados os que choraram. Jesus disse bem-aventurados os que choram. O tempo do verbo está no presente. Ou seja, aqueles que choraram por sua real condição de pecador ainda pecam e continuam chorando. Se quando você peca, esse pecado não te causa tristeza, tome muito cuidado. Se o teu pecado não tem levado você à tristeza, tome muito cuidado. O seu coração pode estar endurecendo. Corra para Jesus. Corra para Jesus logo. E não aceite que o seu pecado seja normalizado. De jeito nenhum. Nós continuamos chorando. Nós continuamos sendo consolados. O choro do cristão, salvo pela graça, não é mais por sua condição de miséria e morte espiritual. Ele não está mais morto em pecado e nem é mais pobre de espírito, pois agora ele é cheio do Espírito Santo. O cristão então chora porque ainda peca. Embora seja salvo, ele ainda peca. E isso é importante que se diga. Embora não sejamos mais escravos do pecado e sim livres do pecado, todavia nós não estamos livres da presença do pecado e pecamos. E isso deve levar o nosso coração à tristeza. Por isso é urgentemente necessário ao cristão fazer regularmente um autoexame da sua vida. Pois diferente de quando nós estávamos perdidos, agora nós temos sensibilidade dada pelo temor do Senhor e pelo Espírito Santo para percebermos os nossos pecados. E isso deve nos levar às lágrimas. Então o cristão, o cidadão do reino, ele chorou quando ouviu o Evangelho e creu em Jesus. Ele chora porque ele ainda peca. Nós choramos também ainda porque nós temos irmãos aos nossos redores que pecam. Nós choramos por causa do pecado dos outros. Nós choramos por causa da queda do outro. O Espírito Santo nos dá um coração sensível. Choramos pelos pecados dos nossos irmãos, pelo seu cair, pela sua angústia, pela sua tristeza. Lamentamos as necessidades uns dos outros. Se você se alegra quando um pastor cai, é bem provável que você não faça parte do reino de Deus. Se você se alegra quando o irmão cai, uma irmã cai em pecado, é bem provável que você não seja um cidadão do reino dos céus. O cidadão do reino dos céus chora, fica abatido, fica triste, quando um seu irmão cai em pecado, cai em miséria. Um cidadão do reino dos céus não se alegra com a injustiça. Um cidadão do reino dos céus não tem prazer no pecado do seu irmão. Nós choramos porque quando os nossos irmãos caem, quando os nossos irmãos pecam. A dor deles é a nossa dor. A tristeza dele é a nossa tristeza. A vergonha dele é a nossa vergonha. Porque nós somos um corpo só. Nós continuamos chorando por causa também dos nossos irmãos. Nós choramos também porque não somos como o nosso Senhor, não somos como Cristo. Um dos motivos porque o cidadão do reino chora é porque ele não é como Jesus. Ele não tem o caráter que Jesus tem. Ele não é santo como o seu Senhor é santo. O homem que é verdadeiramente feliz, ensinou Jesus, ele é feliz, mas ele chora por causa do seu estado, da sua condição, e porque ele não é como Cristo. Ele não tem a vida, não consegue viver como Cristo viveu. Embora ele deseje, embora ele almeja.
Então nós choramos também porque não conseguimos ser como o nosso Senhor. Nós choramos também por causa da condição que este mundo está, condenado, perdido. Um mundo que caminha para a impiedade, para a perversão, para a iniquidade. A corrupção do nosso sistema político deve nos levar ao choro. Não deixe que a raiva tome conta do seu coração, a ira tome conta do seu coração. Porque a nossa ira opera injustiça. Deixe isso na mão do Senhor. Quanto a você, tem um sentimento de tristeza por causa disso. Porque a nossa sociedade se corrompe. O cidadão do reino dos céus, ele chora porque ele também faz parte de um cidadão, ele é também cidadão do reino dessa terra. E diante das coisas que acontecem nessa sociedade, ele chora. Querido irmão, irmã, você que está em Cristo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez um autoexame da sua vida? Quando foi a última vez que você entrou para o seu quarto, abriu a palavra de Deus como um espelho e disse ao Espírito Santo: sonda-me, Senhor, me sonda, esquadrinha, ó Deus, os meus pensamentos. Você teria coragem de dizer como o salmista disse: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Mas permita que o seu coração seja sensibilizado por aquilo que o Espírito Santo lhe mostrará. Permita que o seu coração seja sensibilizado e você chore por aquilo que Deus revelará ao seu coração. Quando foi a última vez que você fez um autoexame do seu coração, da sua vida diante de Deus? E isso o levou às lágrimas. Chore, chore por não conseguir ficar sem pecar. Chore por causa dos pecados que você comete. Chore por você não conseguir ser como Cristo é, como seu Senhor é, santo. Chore quando o seu irmão cair. Você conhece alguém aí que caiu em pecado? Chore. Chore por causa da condição em que a nossa sociedade está, por causa da condição em que o nosso mundo está. Chore. E tenha certeza, logo após o choro, virá da parte de Deus, do Espírito Santo, um consolo sobrenatural sobre a sua vida. Um consolo poderoso sobre a sua vida. Um consolo de Deus. O Senhor o consolará de toda dor, de toda tristeza, de todo choro. O Senhor o consolará. Eu quero orar com você. Maravilhoso Pai, Deus Santo. Senhor, que os nossos olhos sejam regrados pelas lágrimas do arrependimento. Senhor, que haja lágrimas em nós, que haja tempo de reflexão, que haja, meu Deus, coração sensível, Senhor, ao nosso próprio pecado, que haja, ó Deus, coração sensível à queda do nosso irmão. Eu oro, ó Deus, a Ti nesse momento, em nome de Jesus, por aqueles que caíram. Senhor, eu oro a Ti por aqueles que caíram em pecado. Tenha misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, o Teu servo, levante-o para a glória do Teu nome. Ó Deus querido e santo, que o Teu povo, Senhor, seja levado a um autoexame, a alta reflexão, que sejamos levados, meu Deus, a encararmos, ó Senhor, o Espírito Santo e dizermos a Ele para que sonde o nosso coração, a nossa alma, e que venhamos, meu Deus, ter um coração sensível diante daquilo que Ele nos mostrará. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Querido irmão, irmã, que Deus abençoe o seu coração, que o Espírito Santo enxugue todas as suas lágrimas e console você de toda tristeza, em nome de Jesus. Espero você aqui na próxima semana, novamente. Vamos continuar vendo o Sermão do Monte e as características daqueles que fazem parte do reino dos céus. Nós vamos falar sobre os mansos, sobre aquele que é manso. Nós vamos ver sobre isso. Quero fazer um desafio para você aqui. Meu desafio para você é que você compartilhe esse vídeo. Meu desafio para você é que você nos ajude sendo um missionário virtual. Você nos ajude na pregação do Evangelho. E o outro desafio muito importante, que você seja um colaborador, um parceiro desse programa, um amigo da missão. Você já faz parte aqui do nosso projeto Amigo da Missão? Se não, por favor, comece hoje, agora mesmo. Se você já faz parte, continue nos ajudando. É muito importante a sua oferta, em nome de Jesus. Um convite muito especial que eu quero fazer para você é que você assista agora o programa Conexão Feminina com a diaconisa Mariluze e as suas convidadas que sempre estão ali fazendo parte do programa. É sempre uma bênção. Você, minha irmã, por favor, não perca o programa, participe, colabore, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Querido irmão, irmã, espero você aqui na próxima semana, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, de forma poderosa em nome de Jesus. Um forte abraço e até semana que vem.